Olá, gente! No vídeo de hoje iremos falar sobre o problema do caixeiro viajante. Eu me chamo Miguel, o grupo é composto por mim e pela Evelyn, e o seminário é para a matéria de estrutura de dados. Vamos lá. O problema do caixeiro viajante, ele surgiu a partir de questionamentos sobre qual trajeto deve se seguir para termos o melhor resultado, além de entregas e viagens realizadas no menor período possível de tempo, no contexto de roteirização de veículos, mas nem sempre a solução ótima apresentará todas as condições satisfatórias, uma vez que as restrições do modelo matemático delimitam as possibilidades. Então, falaremos também sobre o problema da latência mínima, a fim de entendermos como melhor gerenciar o tempo na cadeia de nós. Bem, a gente tem como objetivo apresentar esse tema, dando enfoque na aplicação dela em tecnologia da informação. Então, o que seria o problema do caixeiro viajante? Para não ficar muito maçante, eu vou explicar brevemente em três tópicos, onde o problema do caixeiro viajante ele é um estudo de otimização combinatória e programação linear, onde vemos que ele não somente pode ser aplicado em programação linear, mas também em vários âmbitos, e que apresenta complexidade computacional, quando não é possível solucionar por métodos heurísticos. Bem, ele foi inspirado em um jogo que ele simula roteiros dos vértices do dodecaedro, que seria um poliedro de 12 faces, né? Em que cada vértice, que é o ponto mais afastado da base de uma figura, representa uma cidade, e as arestas, que são as linhas resultantes do encontro das duas faces, representam cada par ordenado sem repetição. E o terceiro tópico seria que ele considera distâncias a serem percorridas, desconsiderando variáveis e cálculos de custo total. Vamos lá. O objetivo consiste em encontrar o trajeto de menor distância ou custo que passa por um conjunto de cidades visitadas uma vez e, por fim, volta a seu ponto de origem. Bom, então como funciona o problema do caixeiro viajante? Ele busca identificar o ciclo hamiltoniano de custo mínimo, gerando um grafo completo com vértices, que poderiam ser as cidades, para buscar a melhor rota dentre N possibilidades. Um caminho para solucionar ele seria via programação linear, sendo a função objetiva dedicada a mensurar o custo de passagem dos arcos, modelo da programação linear formado por quatro restrições. Enquanto houver muitos nós no grafo, maior será o número de restrições e complexidade computacional. Os problemas simétricos são mais difíceis de serem resolvidos do que problemas assimétricos, já que os modelos simétricos existentes são divididos em exatos, que são procedimentos de enumeração implícita em árvore de função limitadoras, e heurísticos, que são procedimentos de soluções baseadas em intuição, em que a estrutura particular deve ser considerada e explorada para a solução adequada. Dentro desses métodos heurísticos, possuem os métodos de construção de roteiros, método de construção de melhoria de roteiros e métodos compostos, dados pelo conjunto de heurísticas de construção de melhoria de roteiros. Métodos de construção de roteiros envolvem inclusão de cidades gradual e sequencialmente, sem que a solução parcial seja melhorada, realizada também por meio do método do vizinho mais próximo ou via método de inserção. Porém, já em contrapartida, o método de construção de melhoria de roteiros visa a remoção e a adição de arcos para a redução de distância percorrida, uma vez que cada vez que o valor do arco for maior, o esforço computacional será proporcional. Referente a essa segunda parte do trabalho, nós veremos agora sobre o problema do caixeiro viajante com dependência de tempo. Nesse caso, o ponto de diferenciação consiste no custo de transição depender da localidade envolvida, bem como em posições nas sequências. A questão do problema da mínima latência busca reduzir o tempo de espera dos consumidores, ou seja, quando a gente trabalha com muitas entregas dentro da roteirização de veículos, existe um tempo que é perdido na entrega de insumos, e esse tempo de espera ele busca ser reduzido, otimizado, para que haja menos perda.
nesse circuito. Sobre o problema do caixeiro viajante com demandas heterogêneas, é a junção do PCV com o problema da mínima latência, e que ele compreende na determinação nas demandas que serão transportadas e a rota a ser seguida para um conjunto de demandas, obedecendo uma série de restrições. Nesse caso do problema da mínima latência, ele também gera a questão do custo fixo e variável. Então, para demandas heterogêneas, isso também implica em cálculo. Temos aqui algumas aplicações que foram vistas ao longo do nosso trabalho, como otimização de trajeto de entrega, monitoramento de infecção viral, que na verdade nós verificamos que existe uma série de procedimentos que são feitos para que se chegue até a população ideal para a realização de experimentos. Então, o PCV ele ajuda a chegar nesse resultado satisfatório. E também na questão dos carros autônomos, que são baseados em algoritmos que fazem a mesma coisa que nós veremos a seguir. Eles traçam uma melhor rota e através dessa melhor rota eles colocam o melhor trajeto. Bom, dando continuidade na apresentação do nosso trabalho, nós veremos agora sobre exemplos práticos da aplicação do PCV, do problema do caixeiro viajante. O intuito, em ambos os casos, é fazermos o ciclo hamiltoniano, que percorre de um ponto inicial e que deve passar por todos os outros nodos sem repetição e ao final dele retornar para o ponto inicial. Então, no primeiro problema, a gente pode encontrar a aplicação da heurística do vizinho mais próximo. Ele basicamente faz o cálculo da distância entre as arestas e calcula qual é o caminho mais curto. Já no problema 2, a gente encontra um caminho percorrido randomicamente, sem seguir qualquer um critério, até o esgotamento de todas as possibilidades. Falando especificamente sobre o algoritmo, nós temos alguns detalhes a serem considerados. Vou falar aqui rapidamente porque nós estamos chegando ao final da apresentação. Nós temos aqui em cima a importação de algumas bibliotecas, algumas definições, algumas structs que foram determinadas aqui, sendo esse a representação do caminho feito randomicamente, ou abaixo, utilizando o método da heurística gulosa, que faz o cálculo de cada aresta e compara todas elas para determinar qual é o menor valor e selecioná-lo como uma solução ótima, como parte da solução ótima. Temos também aqui a definição de algumas linhas na determinação de funções. Então, a gente tem aqui a leitura de arquivo com 10 elementos, seu valor conhecido. Uma vez que a gente lida com um algoritmo que não garante trazer a solução ótima, nós chamamos de valor conhecido o valor que o algoritmo nos passa. Então, ele é baseado num arquivo com extensão txt, que nós podemos encontrar aqui. Ele basicamente, na primeira linha, concentra o número de elementos que nós iremos trabalhar, e logo abaixo ele possui a matriz adjacente, que também pode ser chamada de matriz simétrica nesse caso, em que o custo da diagonal principal é 0,
porque não é permitido visitar o nodo mais de uma vez. Então, basicamente aquilo que a gente já viu na teoria será repetido aqui. Temos a parte de cópia de caminho, realização do movimento de troca, para que a gente saiba realmente qual é o melhor vizinho e ele faça essa validação, essa comparação. Temos também o uso de ponteiros, que determinará a quantidade de elementos de uma matriz. O cálculo do custo da aresta, que será usado justamente para definirmos qual será o melhor caminho na solução gulosa. A definição de um caminho usando o menor valor da aresta do dodecaedro. A definição de um caminho randomicamente dentro das opções possíveis, então essa parte já entra na aleatoriedade do nosso algoritmo. E mais abaixo a gente tem a impressão no console da matriz para análise de possibilidades. Mais abaixo nós temos a impressão do caminho que foi selecionado. E por último nós temos a separação de caracteres para organização de todos esses valores. Como solução final nós podemos chegarmos a algumas considerações. Uma delas é que o estudo sobre o problema do caixeiro viajante pode ser aplicado em diversas áreas e graças à computação, hoje é possível simular cenários de tomada de decisão baseados em algoritmos. Isto é, a gente tem um recurso que seria os programas na execução e resolução de problemas, de tarefas, que ajudam para que a gente consiga solucionar mais rapidamente todos esses problemas. Porém, nem sempre nós teremos uma solução, a melhor solução de primeira. Ou seja, o aperfeiçoamento desses algoritmos ajuda também na questão da precisão no resultado. Isso aqui são algumas referências que nós usamos no nosso trabalho para compor os nossos artigos. E nós somos os integrantes do grupo, eu e o Miguel. Muito obrigada.